Então, estamos aqui juntos novamente no nosso canal Amor, Fé e Propósito e eu quero compartilhar uma palavra com você que diz assim: quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. Isso em Gênesis 21, capítulo 21, versículo 15 e 16, depois eu vou ler mais um pouquinho. Mas quantas vezes a gente está nessa situação, né? Quantas vezes a gente não quer ver o problema? É como se a gente dissesse assim: eu vou deixar esse meu problema lá, eu não quero saber, eu não quero ver, eu não quero tocar nessa minha ferida, nessa traição, eu não quero tocar na briga que eu tenho com essa pessoa, nessa relação, porque isso me dói demais. Então eu vou deixar isso lá. Deixa aquilo escondido para que eu não veja. Então aqui Agar, ela está nessa situação. Ela está no deserto, ela está sem água, ela está com o filho dela. Então ela coloca o filho longe e diz: eu vou deixá-lo lá porque eu não suporto ver ele morrer. Então eu vou deixar ele longe, e ela começa a chorar nesse momento. Então, quantas vezes nós também fazemos isso? A gente perde a esperança, é como se fosse: eu não tenho mais o que fazer, eu já fiz tudo que eu podia fazer e eu já não sei mais o que fazer para conquistar esse emprego, eu já não sei mais o que fazer para melhorar na minha profissão, eu já não sei mais o que fazer com esse marido, com essa esposa, eu já não sei mais o que fazer com os filhos. É como se a gente quisesse desligar de tudo e se desconectar e não ver mais, né? Então, e olha o que acontece aqui. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Então essa é para você que talvez está aí chorando também, que já não sabe o que fazer. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se de pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então, olha que interessante, gente. É nessas horas, né? Muitas vezes, quando a gente se entrega, quando a gente para de lutar com as armas que tem, que a gente fica vulnerável, que a gente coloca a situação como ela é. Quando ela chorou, quando ela expôs essa vulnerabilidade, o anjo se manifesta. Então, quantas vezes a gente está tentando na força do braço e a gente não consegue, a gente cansa e a gente quer desistir, mas a gente não está ainda usando das armas que a gente tem para poder expor a nossa vulnerabilidade para Deus. Quantas vezes a gente quer ou se mostrar forte, ou a gente desiste como se fosse um 8 ou 80, ou eu estou muito forte, estou lutando, ou eu desisto, ou eu já entrego, já coloco lá, já deixo morrer, ao invés de se colocar de uma forma humilde diante de Deus. Eu não sei o que fazer, o que eu tinha para fazer até aqui eu fiz, me ajuda, numa posição que parece vulnerabilidade, mas como diz Paulo, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, não é? Então, a pessoa que se coloca vulnerável, que tem essa capacidade de não reagir, de não atuar, de não ir para uma bebida, para um uso de substância, de não ir se esconder, de não fugir daqui a pouco usando outras estratégias, como tem muita gente que faz em vícios, por exemplo, e se coloca vulnerável diante da situação, Deus honra. É o coração contrito que a gente chama. É aquele lugar de dizer assim: eu estou aqui, meu Deus, eu estou vulnerável, eu não sei o que fazer. E Ele conhece, como diz, Deus sonda o nosso coração. Não o que a gente fala, não o que a gente mostra para os outros, mas Ele sonda o coração. Então, quando a gente coloca o coração para Ele, como Adão e Eva não fizeram, né? Porque vamos pensar que Adão, ele foi se esconder, ao invés de colocar para ele o erro que ele fez, de se arrepender, de confessar, de colocar: olha, pai, eu fiz uma coisa errada, me ajuda, eu não sei o que fazer. Ele se escondeu, ele culpou a Eva culpou a serpente, então ninguém ali se colocou nesse lugar. E aí veja bem o que vem. Não é só que ele ia salvar o menino, ele faria do menino um grande povo, até porque ele tinha uma aliança com o pai desse menino. Então Deus, olha, agora vem a parte chave aqui para você. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu o poço de água. Quantos de vocês aí estão com os olhos fechados diante de poços de água, simplesmente por uma questão
de mente, de escravidão mental, de escassez, de sofrimento, de quebras que você teve na sua vida, de experiências traumáticas que fizeram com que você se cegasse. E tem poços de água aí onde você pode acessar, onde você pode beber, mas você não enxerga. Então aquela situação que você diz, eu vou deixar morrer, eu não vou seguir com esse casamento, eu não vou seguir, eu não aguento mais meus filhos, eu não dou conta desse trabalho, eu não vou conseguir prosperar. Talvez seja simplesmente o poço que você não está vendo. Por isso que Deus diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se transforme pela renovação do padrão com que você enxerga as coisas, para que você possa enxergar os poços. Por que nós não enxergamos os poços? Porque isso não tem coerência. Eu vou te dar um exemplo. Se você sempre esteve numa situação de miséria financeira, você não enxerga as oportunidades, porque isso não tem coerência para você. O seu padrão era como o de Agar. Agar era uma escrava, o padrão dela era esse. Mas é naquele momento onde ela se coloca vulnerável, onde ela se coloca para Deus, ali me ajuda, chora, clama naquele momento, ele a ouve. E ele transforma a forma com que ela enxerga as coisas, e ela enxerga diante dela um poço. E aí ela pode matar a sede dela, matar a sede do filho, ela fica morando no deserto com o filho, e depois ele se casa, ela casa o filho com uma mulher do Egito, ou seja, em alguns livros, por exemplo, no Alcorão, ela é vista até como uma princesa. Então, olha só como Deus modificou aqui a questão. Quando ela se colocou numa posição de coração contrito, Deus, né, ela suplica, ela chora, ela coloca ali a vulnerabilidade dela e Deus estende a mão. Então, o que eu quero deixar aqui para você? Nós temos padrões de funcionamento, padrões de enxergar o mundo. E é muito difícil que a gente saia desses padrões sozinho, porque a gente viu esse padrão a vida toda. Muitas vezes você viu o adultério na família, você viu a falência, você viu o roubo, você viu o vício, você viu uma série de comportamentos desviantes, autoderrotistas, e tudo isso faz sentido para você, porque é um lugar conhecido. O seu cérebro, o seu olho, ele enxerga isso com facilidade. O que o seu olho não enxerga são os poços cheios de água que você pode acessar. Não enxerga ali uma possibilidade de um tipo de relacionamento diferente. Não enxerga um tipo de amigo diferente, um tipo de trabalho onde você pode agir diferente, uma forma diferente de agir para transformar o seu ambiente. Isso você não enxerga, porque o seu padrão te limita. Por isso, transformai-vos pela renovação da vossa mente, não vos amoldeis aos padrões desse mundo, assim diz o nosso Senhor. Então, que a gente possa entender que nós temos sim padrões. Olha para a sua vida, olha para a sua família, qual que é o esquema e qual que é o padrão que te cega? Será que é infidelidade? Será que é perdas, lutos, danos, doenças? O que está circulando ao redor da sua família? Porque esse padrão pode estar te cegando. Por isso que ele diz, tira as escamas dos meus olhos. E é isso que a gente deve lutar e pedir a Deus, tira as escamas dos meus olhos para que eu veja os poços. Por isso que a nossa batalha, ela é na mente. Ela é uma batalha que ela é muito mais sutil, ela é na mente, ela é uma batalha espiritual, muito antes de ser uma batalha aqui com as questões práticas da vida. Então, que você possa pedir da forma certa, pedir e recebereis. E ele diz, vocês não recebem porque pedem mal. Então, que você possa pedir por discernimento, por sabedoria, para que você possa discernir onde existem os poços e onde você acha que tem poços pelo seu padrão autoderrotista, mas só tem terra árida e deserto. Então, que Deus te abençoe nesse momento, que Deus possa iluminar a sua mente, para que você encontre os caminhos que Ele tem determinados para você, como Ele teve para Agar, um caminho que ela não enxergava, mas Deus a enxergava. Então eu tenho certeza que Deus também te vê. Então fica aqui para mais conteúdos como esse, compartilha com alguém que você acha que também não está enxergando esses poços, que está perdido no deserto, muitas vezes girando ao redor dos mesmos montes, dos mesmos padrões, sem conseguir ver possibilidade
para que essa pessoa possa encontrar dentro dela a resposta que eu tenho certeza que está lá e que está aguardando para ser encontrada. Eu oro aqui agora, em nome de Jesus, que todas as pessoas que estejam acessando esse vídeo possam encontrar os caminhos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus nosso Senhor. Porque nós sabemos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano algum penetrou aquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa tocar aí no seu coração agora e conectar com o amor que Deus tem por você, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para nos salvar. Quem faria uma coisa dessas? Então, creia, sinta esse amor e peça pelo discernimento e a sabedoria de Deus. Beijo grande, te espero no próximo vídeo.